A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amados, continuamos com o tema, esclarecendo dúvidas sobre brechas e legalidade. Chegamos diante de Deus, pobres, cegos, nu, miseráveis, condenados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós só fomos aceitos por Deus e salvos. Tivemos o nosso nome no livro da vida por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Sim, amados, nós começamos bem. Chegamos diante de Deus falidos, quebrados, totalmente condenados, reconhecendo que somente em Cristo poderíamos ser aceitos e salvos. Chegamos diante do Senhor, como está em Lucas lá. Aquele publicano chegou diante do Senhor, não podia nem levantar os seus olhos. Em Lucas 18, versículo 11, ele reconhecia sua indignidade, sua incapacidade. O amor de Deus é incondicional, porque nós não temos condição. Desde Adão até Jesus, ninguém cumpriu toda a lei. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o Senhor vem, morre na cruz, ressuscita e nos dá o Novo Testamento. Testamento é aquilo que alguém escreve e repassa para os seus queridos depois da sua morte todos os seus bens. É um presente. O Novo Testamento é um presente aonde Deus dá vida eterna, nos coloca em sua família, nos dá a sua herança, nos dá o seu espírito, a sua natureza. Aleluia! Então, o Novo Testamento é um mistério, porque a soberba da carne muitas vezes tenta confundir e nos afastar desse presente. Como em Gálatas capítulo 3, eles receberam Jesus pela fé. Receberam de graça, mas com o tempo eles pensaram que tinham que santificar-se pelo esforço, pela culpa, para continuar sendo aceitos. Mas sabemos que diz Romanos 1,17, que é de fé em fé. Nós entramos com a dependência total da graça, do começo ao fim. Nós nunca seremos capazes em nós mesmos de receber mérito diante de Deus por obras. Veja, Paulo em Filipenses 3,9 diz que não tinha justiça pessoal para apresentar a Deus segundo a lei, mas que apresentava Jesus como seu fiador, Jesus como sua justiça. É certo que as boas obras têm um papel importante no Novo Testamento. Nós vemos em Efésios 2,10 que fomos salvos para as boas obras. Então vemos que as boas obras são efeito da salvação. O Senhor nos salva, começa a nos santificar, como diz em Hebreus 12, Ele está disciplinando, Ele está aperfeiçoando os santos que Ele salvou. É um trabalhar diário, como diz em Abacuque, aviva a sua obra ao longo dos anos. E vemos que esse trabalhar do Senhor é totalmente dele, sem auxílio de mãos humanas. Ele começou e é Ele que conclui, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vemos que o trabalhar é todo dele, como disse aquela canção do Milad. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Quando nós compreendemos que a salvação é da alçada de Deus, 100% operada por Deus, nós apenas usufruímos disso como presente, como a ovelha do Salmo 23. Tudo é feito por ela, para ela, nela, e ela só usufrui e recebe. Quando compreendemos, amados, que no Novo Testamento nós chegamos diante de Deus do começo ao fim e somos aceitos apenas pelo sangue de Jesus. E somos apenas transformados pelo Espírito de Deus, como diz 2 Coríntios 3, 16 ao 18, através da nossa comunhão com Deus somos transformados. É a operação da graça, irmãos, através da comunhão, sem atalhos. E esse transformar, ele é um presente também. Assim como a salvação ele é um presente, a santificação também. Ele diz, eu sou o Senhor que santifica. Então as boas obras não são para a salvação ou justificação. As boas obras são um presente de Deus
que nos dará galardão nos céus. Precisamos separar isto. A fé salvífica, ela vai amadurecer, frutificar e vai ter boas obras. Mas isso não é de nós para Deus. Isso é Deus amou o mundo. Veja, a iniciativa foi dele. Assim, quando Adão pecou, Deus foi atrás de Adão. A religião é o homem tentando se justificar diante de Deus. É o homem tentando aplacar a ira de Deus com obras. Isto é morte na panela. Doutrina de demônios. Mas o verdadeiro cristianismo é que Deus vem até o homem, caído, e lhe faz promessas. E depois cumpre essas promessas ele mesmo na cruz. E nos dá o dom da justiça, como diz Romanos 5,17, que é o presente de ser declarado justo, perdoado, salvo, herdeiro, né? Por causa do que Cristo fez e da nossa fé no Senhor Jesus. Então junta o sangue derramado mais a nossa consciência, a nossa fé nele. E essa fé também é o presente do Senhor, como diz em Romanos 10,17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então o Senhor vai gerando em nós o dom da fé. E com essa fé, nós temos acesso a essa graça, diz Romanos 5:2. É através da fé, da dependência do que Cristo fez na cruz do Calvário e do que o Espírito Santo está fazendo. É uma dependência 100% da graça. E isto abre para o trabalhar da graça. Portanto, a brecha e a legalidade, ela deixa de existir quando nós permanecemos na simplicidade do Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3, Paulo diz: cuidado, que assim como a serpente enganou a Eva, vocês não sejam apartados da simplicidade do Evangelho. Quando compreendemos, amados, que a salvação é um dom, um presente, e que isto é algo mantido por Deus, não só produzido, mas mantido por Deus, e que nós temos este presente da parte do Senhor, que é o Novo Testamento, que é todos os acontecimentos em nossa vida. Diz que todas as coisas cooperam para o bem na vida daqueles que amam o Senhor. São cronometrados por Deus, avaliado por Deus. Ele vai à nossa frente quebrando porta de bronze, ferro de ferro. Ele só permite aquilo que for para o nosso crescimento segundo o que podemos suportar. E aquilo que é o diabo atacando, como diz em Isaías 54:15, que viram ataques contra nós, que não vem de Deus, Deus nos dá discernimento para, como filhos e herdeiros, desfazer as obras do diabo através da fé perseverante. Portanto, a disciplina de Deus é uma, mas os ataques das trevas são outro. Então, esses ataques muitas vezes vêm dizendo que ele tem legalidade e que nós temos brecha mesmo depois de ter se arrependido, se coberto com o sangue de Jesus. O diabo é mentiroso. Assim como ele veio no jardim e disse mentiras, ele tenta dizer o contrário de 1 João 5, que aquele que é de Deus o maligno não toca. Amados, quando compreendemos que o sangue de Jesus nos justifica e nos separa, assim como quando o anjo da morte veio, o Senhor diz lá em Êxodo 12:23, e eu vendo o sangue, entrarei por aquela porta e não deixarei o diabo entrar, o inimigo, ou o anjo destruidor no caso. Quando compreendemos que o sangue de Jesus nos dá total acesso a Deus e o sangue de Jesus nos separa completamente do diabo, porque nós, no nosso desempenho humano, somos muito falhos ainda. É claro que queremos acertar cada vez mais. É claro que queremos obedecer cada vez mais. Isso porque o Espírito Santo veio habitar em nós e colocou em nós esse gemido, como diz em Gálatas 4:6. Então, em nós há um desejo de ter no desempenho uma santificação total. Mas isso só vai acontecer, diz 1 João 3,3, quando o Senhor vier. Aqui nessa terra nós estamos melhorando, estamos avançando, a graça está trabalhando, mas somos ainda muito imperfeitos. E por isto, quem completa o nosso testemunho é o sangue, e nós confiamos totalmente no sangue como nossa justiça diante de Deus e como nossa proteção diante do diabo. Não podemos confiar no nosso desempenho, mas confiamos no sangue. Em temor humilde, não que vamos brincar com o pecado, mas que nós erramos muitas vezes e pecamos. Agora, o sangue de Jesus certamente nos justifica diante de Deus e nos protege diante do diabo. Os pecados confessados foram não apenas apagados, limpos, mas eles foram retirados. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.